texto bem pregado. Atos 16, a partir do versículo número 25. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de graça e misericórdia, Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nesse momento, Deus. Palavra que nós cremos, Pai, que nos traz vida. Palavra que nós cremos, Senhor, que nos traz transformação. Olha, Pai, que teu Espírito Santo, Deus, nessa noite venha falar ricamente aos nossos corações, às nossas vidas, Pai, para que haja uma transformação verdadeira, Deus, não somente nas nossas vidas, Pai, mas que haja através de nós uma transformação verdadeira também na nossa família, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós falarmos do texto propriamente dito, eu queria falar algo para os irmãos. A igreja, ela tem que influenciar a sociedade. Um dos objetivos da igreja, eu creio que é uma obrigação da igreja influenciar a sociedade, transformar a sociedade. No livro Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus fala que quando a igreja ela se formou, a palavra de Deus fala que a igreja ela caía na graça de todo o povo, de toda a população. Todos gostavam dos irmãos da igreja, todos gostavam da igreja, e por isso, dia a dia, ia se acrescentando aqueles que eram salvos, que iam sendo salvos. Então a igreja, ela influencia a sociedade e consequentemente ela vai influenciar a família. Tem que ser assim, não pode ser o inverso. Não pode ser o inverso. O problema é que o mundo ele tem passado por transformações profundas, muito grandes. A gente vai ver na sociedade e na mídia a transformação que o mundo a transformação que vem acontecendo no mundo. E o problema é que a igreja ela não está mais influenciando o mundo, mas ela está permitindo que, ao inverso, o mundo venha a influenciar a igreja. E isso não pode acontecer. A igreja ela tem perdido as âncoras que prendiam a igreja à verdadeira missão, a sua verdadeira missão. Que âncoras são essas, pastor? Uma delas nós fizemos ontem, o evangelismo. A igreja não tem evangelizado mais. A igreja não tem mais dado atenção à família. A igreja ela tem perdido as suas amarras, as suas âncoras, aquilo que não deixa, o que a âncora faz? Ela não deixa o navio ficar à deriva. O navio fica firme, fica num local. Então a igreja
âncoras. E tem sustentado, então, as suas âncoras numa modernidade e num sincretismo religioso muito grande. Mas, pastor, nós não podemos acompanhar a modernidade? Claro que podemos. Claro que podemos. Nós acompanhamos a modernidade. Mas desde que essa modernidade não venha ferir os conceitos básicos da palavra de Deus, os conceitos básicos que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Isso não pode acontecer. Nós acompanhamos sim a modernidade. Por exemplo, nós temos aqui o data show. Antigamente a igreja não tinha data show. Hoje nós vemos alguns irmãos usando o tablet para pregar. Não usa mais, não usa a Bíblia e usa um tablet para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Porque o que é sagrado não é um livro. Não é um livro a Bíblia. A Bíblia, o livro, Bíblia, não é sagrado. O que é sagrado são as escrituras que nela contém. Se a gente for pensar direitinho, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em pergaminhos e papiros. Depois com o advento de Gutenberg, que foi aquele primeiro a imprimir a Bíblia, eu acredito que muitos naquela época pensavam assim: olha, não pode, a Bíblia tem que ser em papiro, a Bíblia tem que ser em pergaminho, não pode ser um livro, não pode ser assim. E muitas pessoas hoje não podem ir para a mídia, não podem usar o tablet para ler a Bíblia. O que é sagrado não é um livro, o que é sagrado é o conteúdo dele. Então, a gente pode sim acompanhar a modernidade, desde que a modernidade não venha ferir os princípios básicos, as âncoras que vão prender a igreja aos ensinamentos do Senhor Jesus. E isso que está acontecendo. A igreja hoje ela está usando um sincretismo religioso muito grande. Pastor, o que é sincretismo religioso? É usar princípios de outras religiões e colocar dentro da igreja com desculpa de estratégia e tudo mais. Irmãos, quando eu vejo pessoas usando objetos para a igreja, fala assim: olha, pega esse objeto, leva para a sua casa, que esse objeto aqui ele vai proteger a sua casa, ele vai guardar a sua casa, através dele o poder de Deus vai se manifestar. Meu irmão, quando eu ouço isso, eu fico tremendamente chateado, porque está ferindo um dos princípios básicos, uma das âncoras básicas da igreja, que é a fé. E a fé é o fio e fundamento das coisas que não se vê. Então, quando eu estou pegando um objeto, estou levando dentro da minha casa, estou dizendo que aquele objeto ali, ele tem poder sobrenatural, meu irmão, eu estou ferindo um princípio básico da palavra de Deus, que é a fé sem você ver. É o fio e fundamento das coisas que não se vê. Então você não precisa basear a tua fé em nada. E essas igrejas dizem que isso é só um ponto de contato da fé, meu irmão. O meu ponto de contato com Deus, com a minha fé em Deus, é Jesus. Jesus é o meu ponto de contato com Deus. Sem Ele, eu não consigo chegar a Deus. Sem Jesus, não existe poder em nada que nós tenhamos. Nada. Ele é o contato da nossa fé. Ele que vai fazer com que a nossa fé ela venha a crescer, e não um objeto, nem o óleo, ele tem poder algum. A gente tem pregado muito aqui na igreja, a gente ministra o óleo, mas a gente tem pregado na igreja aqui que o que cura o doente não é o óleo, mas a oração da fé, ela cura o doente. Assim diz lá em Tiago capítulo 5, a oração da fé. O que vai transformar a tua vida é uma postura diferente. Eu já falei aqui na igreja, muitas pessoas elas vêm até nós e falam assim: pastor, eu comprei um carro, eu queria que o senhor ungisse meu carro. Glória a Deus, eu vou lá e ungir o carro. Mas, meu irmão, se a tua postura diante do trânsito não for diferente, se você não cumprir os sinais de trânsito, não cumprir as leis de trânsito, se você não dirigir prudentemente, meu irmão, eu posso derramar 20 litros de óleo no teu carro, que não vai adiantar nada.
É a tua postura que vai mudar. Eu posso ir na tua casa, ungir a tua casa toda, mas se a tua postura dentro do teu lar não mudar, não vai adiantar nada eu ungir a tua casa. Porque é postura, é mudança de vida. E é isso que a igreja tem que pregar. E essa é uma das amarras da igreja, meu irmão. A igreja tem perdido as suas âncoras, as suas amarras. E como a igreja influencia a família, se a igreja tem perdido essas âncoras, a família tem sofrido. Meu irmão, quando eu vejo um líder religioso que influencia multidões falar abertamente que é a favor do aborto, meu irmão, me preocupa muito isso, porque novamente está ferindo os princípios básicos da palavra de Deus, que é não matarás. E todo mundo sabe que o aborto é um assassinato. O aborto é um assassinato. Então, quando eu vejo isso, eu fico muito preocupado. Eu vejo a igreja se perdendo, meu irmão. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que a nossa igreja perca essas âncoras. Isso que firma ela uma palavra verdadeira, um evangelho verdadeiro. E aí ele fala assim, não, porque essa pessoa fala assim, não, é melhor fazer o aborto do que uma mãe solteira criar um filho totalmente sem pai, uma família destruída. Meu irmão, você não pode pagar um erro com outro erro. Você não pode pagar um pecado com outro pecado. E se isso está acontecendo, é porque a igreja não está mais influenciando a família. Se isso está acontecendo, está crescendo o número de mães solteiras, está crescendo o número de abortos, é porque a igreja não mais influencia a sociedade, a igreja não mais influencia a família. Então está havendo uma inversão de valores aí que nós não podemos permitir, meu irmão. Nós temos que resgatar, em nome de Jesus, as virtudes de uma família cristã. Temos que resgatar isso na nossa família. Se o mundo não quer resgatar isso, nós temos que resgatar sim, em nome de Jesus. Pastor, mas a igreja está crescendo, pastor. Existe hoje no Brasil 50 milhões de evangélicos. Meu irmão, 50 milhões. E você? Poxa, 50 milhões, pastor? 50 milhões. Não se engane, meu irmão. Quando eu vejo também alguém que diz que se converteu, que é agora um servo do Senhor, e vai e tira fotos com uma revista masculina e diz que é crente, meu irmão, eu fico preocupado e fico imaginando que tipo de crente é esse que está sendo formado nas igrejas. Crentes que não têm transformação de vida. As igrejas são verdadeiros corredores de pessoas que entram para receber vitória, mas que não tem transformação de vida verdadeira. E isso nós não podemos permitir. Isso a igreja não pode permitir, né? Nós temos que influenciar a sociedade. Nós temos que influenciar a família. E nós vamos começar a fazer isso em nome do Senhor Jesus, a partir da nossa família. Amém ou amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte por isso, velho? Então, nós não podemos permitir que a nossa família, que é uma igreja, ela venha absorver isso. Essas âncoras, que são bases, são virtudes que estavam norteando as famílias, a família cristã, essas virtudes que norteiam a igreja, ela tem que permanecer. Ela tem que permanecer. E aí a gente vai entrar então no texto que nós lemos. A gente vai entrar então no texto onde fala que o carcereiro, ele foi um instrumento de Deus para salvar a sua família. Então fala assim: eu sou o instrumento de Deus para a salvação da minha família. E aplauda o Senhor bem forte, meu irmão, por isso, em nome de Jesus. Então a gente vê que esse carcereiro, ele foi usado
na sua família. O que ele fez? O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer então para continuar com essas amarras verdadeiras aí que amarram a igreja, a palavra de Deus, e essas âncoras que firmam a igreja, que não deixa, né? Muitas vezes a âncora, ela não deixa o barco afundar, porque quando está um vento muito forte, o que o capitão do navio faz é lançar a âncora, ele para, dirige os motores e lança âncoras para que o barco não afunde. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o barco da tua família não vai afundar, mesmo diante da tempestade, em nome do Senhor Jesus. Então repita assim: o barco da minha família não vai afundar, mesmo ante as tempestades, porque as âncoras do meu navio estão firmadas na palavra de Deus. Tem que ser assim, tem que ser assim. Por mais que venha a tempestade, se as nossas âncoras do nosso barco, que é a nossa família, estiverem verdadeiramente firmes e ancoradas no lugar certo, as amarras estiverem no lugar certo, o nosso barco não vai afundar em nome de Jesus. A nossa família vai ser alcançada e vai ser abençoada em nome de Jesus. Eu quero profetizar hoje, meu irmão, minha irmã, que a tua família, ela é abençoada. A tua família será alcançada através de você, em nome do Senhor Jesus. Você, como esse carcereiro, você é um canal, você é a centelha que vai acender na tua casa para que a tua família seja alcançada. E através das suas atitudes, a sua família será resgatada em nome de Jesus. O que esse carcereiro fez? Interessante que Paulo e Silas estavam presos lá, naquele cárcere, e eles começaram a louvar o Senhor, né? Louvar o Senhor, oraram, louvaram. E a palavra de Deus fala que começou a ter um grande terremoto, um mover naquele lugar. Um terremoto muito grande. Sabe o que o carcereiro estava fazendo? Quem disse? Quem estava fazendo durante o mover? Dormindo. Estava dormindo. E a primeira atitude daquele carcereiro, para que a sua família fosse alcançada, ele despertou. Repita comigo: despertou. Irmão, ele acordou. Nós, como âncoras da nossa casa, como canal de bênção para a nossa família, nós temos que acordar, meu irmão, minha irmã. Temos que acordar. Às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Os terremotos estão acontecendo, né? Aquele terremoto, por exemplo, foi um mover de Deus para libertar Paulo e Silas. Mas algum mover que tem acontecido aí são para coisas ruins. E nós estamos dormindo ainda. As coisas estão acontecendo, nós estamos dormindo. Nós estamos acordando para as coisas que estão sendo faladas e ditas contra a família. Porque a mídia aí está massacrando a família. A família tradicional, a família construída por Deus. A mídia está querendo acabar com a família. Eu vi um vídeo, né, no Facebook há poucos dias, muito interessante. Foi até, se não me engano, do pastor César Malafaia. E ele dizia que algumas escolas lá em São Paulo, elas aboliram o Dia dos Pais e aboliram o Dia das Mães. Quem viu esse vídeo aí? Alguém viu esse vídeo? Algumas igrejas de São Paulo estão abolindo o Dia dos Pais e o Dia das Mães, alegando: olha, tem criança que não tem pai, ou tem criança que não tem mãe. Então, para que as crianças não fiquem constrangidas, vamos abolir o dia do pai e o dia da mãe. Meu irmão, mas isso é uma enganação. Isso é uma enganação. Porque no vídeo ele dizia o seguinte: se fosse assim, então vamos abolir o dia das crianças. Porque tem criança que no dia da criança não recebe presente. Vamos abolir o Natal também. Porque tem criança que não recebe presente no Natal. E vamos abolir até o dia do aniversário. Porque tem criança que no seu aniversário não recebe presente. Então o Silas Palmar estava falando isso, achei muito interessante. É uma verdade. Olha o que estão querendo fazer com a família tradicional, né? Terrível, terrível. Então nós temos que despertar para o que está acontecendo. Não podemos deixar que isso penetre na nossa casa, que isso influencie nossos filhos, a nossa família, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu tenho batido uma tecla aqui muitas vezes aqui na igreja
sobre as novelas que a Globo tem oferecido aí. Meu irmão, coisa diabólica. Diabólica. É interessante que antes, olha como a estratégia de Satanás é terrível. Antes dessas novelas começarem a ter as cenas mais fortes, né, dos homossexuais, a Globo ela colocou um especial na televisão chamado Promessas. Quem lembra disso aqui? Cantores evangélicos. Sabe por que ela fez isso, meu irmão? Não foi porque ela gosta do evangélico, não. Não se engane, não. Sabe por que ela fez isso? Porque para os evangélicos começarem a olhar, não, olha só, a Globo, ela também apoia os evangélicos. E começar, porque estava batendo de frente contra a Globo, os pastores da mídia, e ela botou isso ali na mídia para que os crentes, os evangélicos, começassem a ver de novo a Globo. Estratégia do inimigo, meu irmão. Não acredite em tudo que você olha, não. Nem tudo que reluz é ouro. Olha a estratégia do inimigo. E todo mundo aplaudindo. Olha, Globo, Promessas, foi uma benção. Mas olha a estratégia por trás disso aí. Logo depois essas novelas começaram a entrar aí. Beijos de homossexuais, beijos gays. Coisa terrível. Então nós temos que acordar. Aquele carcereiro, ele acordou. Ele acordou. E viu mover ali. A segunda coisa que ele fez, ele pediu luz. Ele queria mais luz para ele enxergar o que estava acontecendo. Meu irmão, peça a iluminação da palavra de Deus para a tua família, para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, me ilumina, me dê direção, me ilumina a tua palavra. E essa iluminação, meu irmão, você não vai conseguir encontrar em casa, não. Você só vai encontrar dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, em nome de Jesus. Só dentro da casa do Senhor. Ele quer mais luz, eu quero ver o que está acontecendo. Acordou, despertou. Não, agora eu quero luz, eu quero ver. Eu quero ver. Peça a luz ao Senhor. É o segundo passo do carcereiro para que ele fosse alcançar a sua casa, a sua família. Ele ficou com medo. Porque existe uma lei lá em Roma. A gente sabe que nesse tempo aqui, o povo judeu estava cativo de Roma. Existia uma lei em Roma que dizia o seguinte: se o carcereiro ele deixasse o preso fugir, ele seria morto. Mas se ele deixasse todos os presos fugirem, seria morto ele e a sua família toda. Por isso que ele quis matar, porque ele achava que todos tinham fugido. De repente, se eu morrer, pelo menos a minha família vai ser salva, vai ser garantida. Por isso que ele pergunta a Paulo e a Silas, e é o terceiro passo dele. Ele diz assim: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer? Comece a perguntar ao Senhor: o que devo fazer para alcançar a minha família, para alcançar a salvação? Porque a resposta de Paulo foi o seguinte: olha, crê no Senhor Jesus, crê nele, e será salvo tu e a tua casa. Será salvo você e todos os seus. Mas é necessário que nós devemos tomar essa atitude de pedir a Deus que nos dê a direção, que nos ilumine. Senhor, o que eu devo fazer? O que eu preciso? O que eu preciso deixar? O que eu preciso largar? O que eu tenho que fazer para que a minha família seja alcançada? O que eu tenho que fazer? Aonde eu preciso despertar? O que eu preciso mudar na minha casa? Quais são as minhas atitudes que eu necessito mudar? Porque essa promessa, meu irmão, é para hoje, para a tua vida. Essa promessa é para você hoje. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, não importa o tempo que vai levar. Mas se você tiver essa atitude, com certeza, toda a sua família será alcançada. E essa é uma palavra profética para você hoje, em nome de Jesus. E recebe aplaudindo ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Recebe isso na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Que você seja verdadeiramente essa centelha, essa luz na tua casa. Essa primeira luz que brilha no teu lar é você. Você é uma coluna na tua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Agora tem que ter sabedoria para conduzir, né? E nós que somos evangélicos, nós temos que entender, né? O que nós podemos fazer, quais são as virtudes,
né? Temos que resgatar essas virtudes aí da família cristã. Casamento, né? Ensinar os nossos filhos que relação sexual só após o casamento. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que ensinar, seja menino, menina, que são valores, meu irmão, dados pela palavra de Deus. Aborto, nem pensar. Assassinato, seja qual for as circunstâncias, né? Porque essas são as bases de uma família cristã, as bases de uma igreja. Porque a família, a igreja, ela é constituída de famílias. E quando você tem uma família forte, você tem uma igreja forte, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje eu cuido da família. Confesso que eu fiquei muito triste que muitas famílias voltaram hoje. Muitas famílias voltaram hoje. Que teria que ouvir essa palavra. Né? Essa palavra vai ser colocada no YouTube, né? No Facebook. Mas era bom que estivessem aqui as famílias. Para que realmente essa palavra fosse de encontro a cada coração, a cada família, aqui, em nome de Jesus. Mas eu creio que, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ter atitudes de mudanças. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você se colocasse de pé. Eu quero mais uma vez orar pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Orar pela tua casa. Orar pelos teus filhos. Eu creio que você viesse aqui à frente. Você que está clamando pela tua família. Você viesse aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Para que você não perdesse as esperanças. Você não desistisse de clamar pela tua casa, pelo teu lar.